passar a ter essa vitória antes de concluir o curso. Então é muito gostoso você concluir o curso sabendo que no dia depois da colação você pode enviar os documentos para a OAB solicitando o seu registro como advogado. Que a gente sabe que ser bacharel é legal, mas não te habilita a advogar. E a maioria das pessoas fazem ou para concurso ou querendo advogar. Enfim, eu sou licenciado em Pedagogia, eu tenho um MBA em Planejamento e Gestão Educacional, também sou especialista em Direito Público, tenho uma especialização em Planejamento Educacional e Políticas Públicas. Eu nem sei, tenho que olhar lá perto o que é. Eu sou pesquisador do Centro de Estudos Políticos e Constitucionais da Universidade Católica de Brasília, que inclusive é onde a professora Natasha formou. E eu sou advogada ali, OAB 617777, e hoje estou como coordenador do curso de Direito, então, da instituição. Pode passar, por gentileza. Bom, vocês sabem o que é compliance? Já ouvi falar. E o que você ouviu falar? Lá na empresa de trabalho, a gente tem um pessoal de compliance, que faz apresentações, informa que é toda a atividade de uma empresa, desde a administração das pessoas até o RH, até o bem-estar de todas as pessoas dentro da empresa, fora a relação que os empregados têm com o empregador, as relações interpessoais. Ótimo. Todo mundo escutou? Sim. Certo. Vamos lá. É isso. A empresa soube trabalhar de uma forma generalista em cima do compliance. Compliance é um trabalho utilizado por empresas, certo? E aí, mais pra frente a gente vai trabalhar, ela vai entender que não é somente a empresa que pode ter compliance, as pessoas físicas também têm um compliance dentro, óbvio, se não constituírem as suas empresas. Mas geralmente é atribuída às empresas e para quê? Para que essas empresas elas tenham uma qualidade no cumprimento de quê? De leis, regulamentos, normas e diretrizes. Essas leis são leis externas. Os regulamentos podem ser regulamentos externos e internos, ou seja, por exemplo, digamos que lá na instituição eu tenho um regulamento do coordenador de curso. É uma norma de compliance da instituição? É uma norma de compliance, porque ela dá diretrizes para que o coordenador possa trabalhar dentro da instituição. Entendeu? Também são outras normas que são feitas pelo poder público e também tem diretrizes. E aí essas diretrizes podem vir do poder público, da instituição ou então de outros órgãos que estejam vinculados ao poder público. Ok? Então, realmente, o que é compliance? É você estar em conformidade. E é em conformidade, então, com o quê? Com as normas públicas e também com as próprias normas elaboradas pela empresa que você trabalha, pelo escritório de advocacia que você atua, ou então pelo local onde você está. Aqui, com certeza, o plenário da Câmara de Vereadores tem regras. E essas regras são regras de compliance, que têm que ser cumpridas. A gente fala sempre que tem que cumprir as regras, mas cumprir a regra é estar em compliance. Por quê? Porque você vai estar cumprindo, estando em conformidade com aquilo que foi definido para este espaço. Ok? Todos entenderam? Vamos lá. Volta só um pouquinho. Vocês vão ver que eu vou falar daqui a pouquinho sobre a Lei 12.846 de 2013. Essa lei, ela trouxe as normas de anticorrupção, ok? Essas normas de anticorrupção elas são aplicáveis, com base nessa lei, no poder público. Mas, existem normas de anticorrupção que vão ser aplicáveis dentro de empresas particulares ou entre particulares, e aí talvez não vão seguir essas leis, mas a gente vai falar mais pra frente qual lei que vai seguir. Beleza? Pode passar. Quais são os aspectos do compliance, os principais aspectos do compliance? É estar em conformidade legal. Veja então que conformidade legal é estar dentro das normas regidas pelo poder público. Então, quando a instituição ela se submete à lei anticorrupção, ela está se submetendo e estando em conformidade legal.
quando ela se submete à Lei Geral de Proteção de Dados, ela está aqui em conformidade legal. Quando ela se submete a uma diretriz trabalhista, ela está em conformidade legal, ok? Além disso, a gente tem as normas e regulamentos internos. Essas normas e regulamentos internos, elas são geralmente elaboradas por quem? Aqui na instituição, ela é elaborada pela diretora-geral. Lá no seu escritório de advocacia, essas normas elas vão ser elaboradas pelo diretor-chefe, pelo presidente da instituição, pelo CEO, a gente não sabe qual é o nome que vai ser dado, mas é estar em conformidade com as normas e regulamentos internos. Alguém tem, por exemplo, um outro exemplo de uma norma de regulamento interno? Regra de investimento. Qual? Regra de investimento. Regra de investimento? De investimento? Sim, é um regulamento de conformidade que coloca a empresa em compliance, e se você está cumprindo essa norma, você está em compliance com as normas da empresa. E se a empresa exige aquilo que está escrito dentro da norma dela, ela está em compliance. Porque o erro é eu ter uma norma e eu não cumprir essa norma. Nós temos um problema quando nós temos uma norma e nós não cumprimos essa norma. Além disso, um dos principais aspectos é a prevenção a fraudes e corrupções. Quando a gente fala em ter sistemas para combater fraude e corrupção, a gente tem que entender que nem todo mundo é ético. E tem pessoas que fazem o quê? Se vendem. Por pouco, por muito, é um problema que cada um vai discutir entre o seu consciente. Mas quando a gente tem que falar sobre fraudes, a gente pode falar fraude em qualquer lugar. Vocês já pediram para o professor um ponto sem ter direito? Você vai ganhar. Pronto, mas você não entende ou não compreende que você estaria infringindo uma norma de compliance da instituição de ensino ou da sua própria empresa? Mas aí a gente pede, ele vai e atribui uma atividade, já estou dentro da norma. Mas você vai ver mais para frente que existe uma penalidade para você que solicitou isso. Correto. Talvez vocês não tenham visto ainda no Código Penal, mas tem. Além disso, quando a gente fala em aspectos de compliance, os principais aspectos, a gente espera que essa empresa, seja seu escritório de advocacia, seja qualquer local que vocês estejam atuando, nesse caso mais específico eu falo com estudantes e com advogados, a gente espera que todas as instituições que vocês trabalhem façam treinamentos ou deem treinamentos, seja interno ou externo, para que você possa compreender a norma e aplicar aquela norma. Então, estar em compliance dentro do seu escritório de advocacia ou na sua empresa também é dar treinamento para os seus colaboradores. Inclusive, não é somente para o colaborador, é para você, diretor, chefe, advogado. Porque, entenda, não adianta você cobrar dos seus colaboradores se você não faz direito. Ok? Então, quando vocês estiverem lá no escritório de advocacia de vocês, entendam que vocês têm que continuar fazendo treinamento, vocês têm que dar treinamentos, e se você quer cobrar do seu colaborador que ele seja o melhor e que ele cumpra o que está sendo proposto, você tem que cumprir. Porque o compliance, ele parte inicialmente sempre da diretoria. Sempre. Se a diretoria está em compliance, as outras órgãos, os outros advogados, júnior, sênior, a gente sabe que escritórios grandes, eles têm vários departamentos, todos estarão também em compliance. Todos vão cumprir as normas e vão fazer treinamentos, vão buscar se especializar, vão buscar cumprir e fazer com que a instituição cresça, porque crescer é um benefício para si, assim como é um benefício para o seu chefe, enfim, o seu escritório de advocacia. A gente espera sempre, né, ser valorizado. Aí, se a empresa não valoriza, está faltando o quê? Normas de ética dentro da instituição e da empresa que vocês provavelmente vão trabalhar. Então, eu sempre brinco assim,
pense onde vocês vão trabalhar e pense se aquele lugar é um local propício para que você esteja ali dentro. Porque de nada adianta você ser uma pessoa muito ética, mas as outras pessoas ou colegas de vocês não serem éticos e acabarem entrando em conflito com as normas que a instituição definiu para você trabalhar. Pode passar para a gentileza. Além disso, os outros aspectos é monitoramento e auditoria. Quando a gente fala de monitoramento e auditoria, vocês têm que entender que eu tenho que ter um departamento, uma pessoa, ou no nosso caso, um advogado, que é nosso chefe, que vai fazer o quê? Que vai fazer esses monitoramentos, essas auditorias de forma constante, para que vocês possam aplicar essas normas que estão sendo feitas ali dentro da instituição. Então, todo mês, a cada 15 dias, a cada 6 meses, isso vai de regra da instituição para instituição, de empresa para empresa, de escritório para escritório. Espera-se que vocês passem, ou que a empresa passe, por uma auditoria, para saber o que? Se está tudo correto dentro da empresa, se as coisas continuam funcionando assim como as normas devem e pedem. Por exemplo, eu a cada 6 meses dentro do meu escritório, independente se o meu cliente pede ou não, ele recebe um relatório do que está acontecendo no processo dele. Por quê? É uma norma que eu coloquei de compliance dentro da minha empresa para que o cliente saiba a cada 6 meses como que o processo dele está. É uma auditoria que eu estou fazendo interna, porque eu vou verificar processo por processo e eu vou trabalhar ali dentro para que eu possa aplicar coisas ou movimentar aquele processo que não está andando. Da mesma forma, a empresa vai fazer isso, que não seja uma empresa de advocacia. Ela vai fazer com que os colaboradores falem coisas que não estão funcionando, ou normas que não estão sendo aplicáveis, documentos que não estão sendo criados da forma que deveriam ter sido criadas. Essa auditoria coloca a empresa em compliance. Ok? Gestão de riscos. Toda empresa, todo escritório de advocacia deve entender que existem riscos. E quais riscos vocês acham que, por exemplo, um escritório de advocacia está submetido? Perder prazo? E o que você faria se perdesse o prazo? Você tem que olhar para a cara do cliente e falar: eu perdi o prazo. E às vezes pode ser um prazo assim que não vai fazer diferença nenhuma. Por exemplo, não estou falando que não faz diferença, ok? Mas em determinadas situações, por exemplo, o juiz abriu o prazo para você manifestar em réplica, ok? Quem não estudou ainda no primeiro período vai estudar isso mais para frente. Mas o juiz abre um prazo para você fazer uma réplica no processo. Você talvez não tenha nada para falar em réplica, porque os documentos já estavam lá, estão ótimo, está tudo bem. Você perdeu esse prazo, mas não te trouxe um risco. Mas digamos que você perde o prazo para contestação. E aí, o risco do nosso trabalho é muito grande. Porque se você perde o prazo da contestação e a outra parte com certeza vai pedir a aplicação dos efeitos da revelia, revelia, para quem não estudou ainda, é considerar verdadeiro aquilo que foi falado na petição inicial. Ok? Então, se você não tem uma gestão de risco, se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe cumprir os prazos, se você não sabe como trabalhar o financeiro da sua instituição, do seu escritório de advocacia, se você não sabe administrar a sua empresa, você tende a ter prejuízos e causar prejuízos. E às vezes pode ser, na perca de um prazo, um prejuízo milionário. E muitas vezes, e assim, no meu escritório, nenhum cliente sai de lá de dentro sem assinar um contrato de prestação de serviços. Quando eu assino um contrato de prestação de serviços, eu assumo com o meu cliente que determinados riscos são meus e determinados riscos são dele. E está expresso, por exemplo,
que nenhum processo é ganho. Uma das partes todo mundo vai ganhar, pode ser o autor ou o réu. Mas está expresso no meu contrato de que tem riscos. E esse meu cliente ele tem que entender esses riscos. E se dentro do meu escritório de advocacia eu, Fábio, vocês, futuros advogados, ou os advogados que estão aqui, não falarem para o cliente o risco, ele pode sofrer uma penalidade, ele pode sofrer uma multa, ele pode entrar em sucumbência. E aí, será que seu cliente vai querer pagar uma 20, 30% de sucumbência sobre o valor que a gente pediu? Saber arbitrar, por exemplo, honorários, desculpa, saber arbitrar o que você está pedindo de danos morais, de lucros cessantes, de danos materiais, também é a gestão de risco do seu escritório. Mas isso tem norma escrita? Eu tenho norma escrita sobre isso, dentro do meu código de ética, falando de que eu não vou pegar processos se eu entender que o cliente pode perder. Entendam que o cliente pode ainda assim perder quando eu pegar um processo que eu acho que ele tem chance? Pode. Mas existem processos que não tem chance nenhuma. Que é uma disposição contrária expressa da lei. E mesmo assim, o advogado assume o risco. Isso não te coloca em compliance. Isso não te coloca dentro das normas que se esperam para uma empresa séria, para uma empresa que justifique e que tenha a possibilidade de compreender, de demonstrar para o seu cliente que é de excelência. Okay? Porque quando a gente fala de ter uma empresa que segue as regras de compliance, a gente está falando de empresas de excelência. Por exemplo, se vocês acessarem hoje os aplicativos de bolsa de valores, nós vamos ter lá um local específico, pelo menos no Nubank é assim, tem um lugar específico que fala bem assim, empresas que seguem regras de compliance. Será que você vai querer investir nessas empresas? Com certeza sim. Por quê? Porque pressupõe que essa empresa estudou os riscos, ela sabe o que ela está fazendo, ela tem uma gestão eficiente do que está acontecendo dentro dela. Além disso, para que uma empresa esteja em compliance, ela tem que ter um canal de denúncias e investigação. Mas toda empresa vai ter, porque, por exemplo, meu escritório só tem eu e agora a Leila que está estagiando comigo. Nós temos um canal de denúncia? Não, nós não temos um canal de denúncia. Mas, se a Leila vê que está acontecendo alguma coisa, ela pode me procurar. Ao mesmo tempo que eu, quando verificar que alguma coisa está acontecendo com ela, eu tenho que falar, olha, não é assim que as coisas funcionam. Não foi a primeira coisa que eu te falei, antes da gente fechar a nossa parceria, eu falei, às vezes eu vou te cortar, não leve pro coração não, porque eu vou falar, não é assim que funciona. Porque eu tenho que investigar e denunciar. Infelizmente, o meu escritório ainda é pequeno, daqui uns dias com certeza vai ser maior. Vou trabalhar com uns 10, 12 de vocês lá junto comigo. Mas a gente espera que as empresas grandes, os escritórios grandes, tenham esse canal de denúncias para que você possa, de forma imparcial, claro, e ter uma pessoa lá dando cheque, falando, olha, tá tudo bem, isso daqui está errado mesmo, a gente vai corrigir. E sempre esses canais de denúncia, eles são o quê? Anônimos. Ok? Por quê? Porque eu não preciso me expor para denunciar alguma coisa que esteja acontecendo na instituição. Vocês devem lembrar que há mais ou menos uns 3 meses, o presidente da Caixa Econômica Federal foi derrubado por questões de compliance, por questão de ética, porque não estavam cumprindo as normas de compliance que a instituição Caixa Econômica Federal tinha colocado como regra. Quem não sabe, vai lá e depois pesquisa, porque eu não vou falar aqui por que ele foi derrubado. Pode passar, Natasha. Mas aí você vai me perguntar,
advocacia entra dentro dessas normas de compliance? Eu já falei várias coisas que o escritório de advocacia pode, mas onde que o meu escritório de advocacia entra dentro dessas normas de compliance? Alguém sabe? Porque o escritório não deixa de ser uma empresa, né? Correto. Então, tem que ter, se não tiver normatização desde quando for pequeno, quando se tornar grande, vai ser uma parte acessória. Muito dificilmente vai se estabelecer. Correto. E vocês vão ver que eu coloquei bem ali, ó. O escritório de advocacia é uma empresa. Vocês serão empresários, seja como pessoa física, profissional liberal, ou efetivamente como uma empresa aberta. Até 6 meses atrás, eu, lá no meu escritório, utilizava a forma de trabalho como profissional liberal. E isso me gerava regras que eu já tinha dentro da minha cabeça, que eu tinha que cumprir, ok? E também gerava algumas obrigações, por exemplo, tributárias, que eu teria e tenho que fazer com o poder público. Então, quando a gente fala de que o escritório de advocacia é, sim, uma empresa, talvez seja interessante que vocês, no curso do curso, procurem entender cursos e outras formas de se entender como empresários, de que a partir do momento em que você encerra o ciclo da graduação, você abre um ciclo como empresário, e esse empresário te dá direitos e deveres. Assim como, no caso em específico, dos profissionais liberais, acaba que a pessoa está submetida a 2 normas específicas. E, no caso da empresa do escritório de advocacia, quando ele está como uma pessoa jurídica, ele está submetido à lei anticorrupção. Se a gente for trabalhar com o poder público, aí eu vou te perguntar, a gente trabalha com o poder público? Eu senti A gente trabalha com o poder público? Sim. O tempo inteiro. 24 horas por dia. Ainda que a gente esteja resolvendo uma demanda particular, muitas vezes a gente pega documentos públicos, a gente protocola processos públicos que são julgados e feitos pelo poder público. Então, a empresa, ainda que seja uma pessoa física, está trabalhando com o poder público e deve seguir as normas que foram atribuídas pelo poder público para que você possa atuar. Ou então, por exemplo, as normas que a OAB determina que você tem que seguir para você poder atuar. Agora, quando você se submete a entrar como uma pessoa jurídica, você, além de se submeter como pessoa física a determinadas normas, você também vai ter que se submeter às normas de anticorrupção, às normas de compliance. Por quê? Pode passar na página. Porque a lei 12.846, ela fala assim, ó. Essa lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Ou seja, você está submetido também, caso você entre com um processo em outro estado ou que envolva outro país, você também está submetido às regras de anticorrupção dentro do seu escritório. E, além disso, aplica-se o disposto nessa lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não. A partir, por exemplo, do momento em que você assina o Estatuto Social, mesmo que esse Estatuto não tenha sido homologado ainda pela Receita Federal e não tenha sido arquivado na Junta Comercial para te dar os atos constitutivos, direito e tudo mais, você já está submetido às regras de anticorrupção. Complicado, né? E muitas empresas demoraram muito tempo para entender que elas deveriam fazer políticas de anticorrupção.
políticas de LGBT, políticas de ética, manual de ética e tudo mais. As empresas, a maioria, começou a fazer isso a partir de 2021, 19, mas a norma é de 2013. As empresas demoraram a se adaptar, por quê? Porque o poder público criou a norma e não estava cobrando efetivamente, e ainda não cobra, a não ser que você vá lá e atue numa licitação, alguma coisa assim, ele vai querer saber se você segue regras de conduta, mas determinadas empresas até hoje não têm essas regras. E o nosso escritório vai ser assim também? Não. A gente não quer, a gente não pode deixar que os nossos escritórios sejam dessa forma. Sabe por quê? Porque se eu descumprir uma regra de conduta, está lá na lei também, ó, eu vou receber uma multa de valor de 0,1% até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior, ou seja, do ano, por exemplo, agora a gente está em 2024, digamos que a empresa receba uma multa, vai ser uma porcentagem em cima do lucro que você teve no ano passado. E a gente espera que os escritórios que estejam aqui e também os escritórios que vão abrir daqui para frente faturem no mínimo 500 mil por ano, por mês, nossa, seria lindo, né? Mas nem todo mundo consegue faturar os seus grandes escritórios. Mas a gente espera que os escritórios faturem no mínimo 500 mil no ano e levar uma multa de 20% porque a gente descumpriu regras de compliance. Coisa simples, que é escrita as normas que eu tenho na minha cabeça e que eu quero que sejam seguidas pela minha equipe e por todo mundo que está lá. Além disso, caso não dê para aplicar dessa forma, né, pode ser isso primeiro, caso não seja possível utilizar o critério do valor de faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de no mínimo R$6 mil e no máximo de 60 milhões. Talvez seja melhor você fazer e seguir as normas que você propõe. E óbvio, tem que ser normas corretas, não normas sem noção. Porque a gente sabe que determinadas empresas ou empresários criam determinadas normas que não têm lógica nenhuma. Mas aí entra a questão de que os colaboradores, em tese, deveriam questionar aquelas normas. Mas aí é uma questão interna da empresa e aí que pode te levar a uma multa se você não cumprir com isso. Lembre que agora eu estou falando de PJ, tá? Assessores jurídicos, porque entendam que para que vocês advoguem, a partir de um determinado momento, professor, não sei que é o professor estruturado na instituição, mas a partir de um determinado valor que você recebe no escritório, não compensa mais você ser uma pessoa física, um profissional liberal. Só compensa se você for uma pessoa jurídica, porque o imposto de uma pessoa jurídica pode ser de 4,5% a 20% se a gente tiver no Simples Nacional. Agora, imagine que eu, como pessoa física, e já aconteceu comigo isso, por isso eu decidi trocar e virar uma empresa, ter que pagar 27,5% de imposto de renda. Imagina você receber uns honorários de R$40 mil e ter que deixar 27,5% para o governo. Você quer? Não. É uma forma de burlar a lei? Não, porque se a própria legislação diz que eu posso criar uma empresa para ter a empresa, para gerar os meus lucros, eu não estou burlando lei nenhuma. Eu só saí de um formato de trabalho e fui para outro formato de trabalho. Mas dentro deste formato de trabalho que eu escolhi, como pessoa jurídica, eu me submeti automaticamente às regras de compliance e anticorrupção. E que eu tenho que implantar dentro do meu escritório, para que as coisas fluam da forma que devem ser. E, por exemplo, que não aconteça corrupção, que não aconteça subornos, conversas de se você despachar o processo hoje para mim, eu vou trazer um beijinho para você, eu vou te trazer um mimo. Pode você fazer isso? Não. Você faz porque lhe faltou ética. Mas poder fazer isso, você não poderia fazer, porque você está comprando um funcionário público.
Você está prometendo para ele uma vantagem para que ele faça alguma coisa para você. E aí, quando eu estiver como pessoa jurídica fazendo isso, eu vou me submeter às regras de anticorrupção. Porque as regras de anticorrupção dessa lei, elas são aplicadas ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Agora, se eu estiver como pessoa física, passa por gentileza, professora. Se eu estiver como pessoa física, tem lá o artigo 333, que diz que é corrupção ativa. Eu fazer o quê? A pessoa que oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para que este pratique, omita ou retarde ato de ofício, comete um crime de corrupção ativa. Passível de quê? De reclusão de 2 a 12 anos, além de multa. Se você é uma pessoa jurídica, você só recebe uma multa altíssima. Se você é uma pessoa física fazendo isso dentro do seu escritório, como advogado do seu escritório, você está fazendo o quê? Passível de um crime. E não somente aquela pessoa que está ali como oferecendo a determinada vantagem, pratica um crime, assim como quem está recebendo a vantagem também pratica um crime. Mas aí o doutor Eurônimo vai dar amanhã a palestra dele, eu não lembro qual é o tema, mas talvez possa falar alguma coisa. Mas sim, você estará praticando um crime. Além disso, os escritórios de advocacia, eles estão submetidos a quê? Ao Estatuto da OAB. E o Estatuto da OAB, ele fala e impõe coisas que você pode e não pode fazer. E aí, quando a gente fala de pode e não pode fazer, você vai me falar, nossa, mas é muito genérico. Não, o Estatuto da OAB é bem claro o que pode e o que não pode fazer. E também, quando a gente está ali dentro, olhando pelo viés da OAB, essas normas, elas se aplicam tanto à pessoa física, quanto à pessoa jurídica. Por quê? Porque a OAB já previu que iriam ser abertos os escritórios de advocacia. E aí, dentro do seu próprio estatuto, ela colocou que essas normas, que são normas de compliance, elas vão me submeter a determinadas situações. Ok? Pode passar, por gentileza. E aí, lá no artigo, está bem pequeno, porque é muita coisa e a gente não vai entrar nesse assunto. Mas lá no artigo 34 do Código de Ética do Estatuto da Advocacia, ele coloca 30. Nós estamos falando no artigo 34, tem 30 coisas proibidas que você não pode fazer. E essas coisas, se você fizer, você está descumprindo as normas da OAB. E automaticamente você não vai estar fora do compliance, porque estar em compliance é estar em quê? Em normas da OAB. É estar cumprindo as normas e legislações que foram atribuídas para a sua empresa, para o seu escritório. Ok? Pode passar, por gentileza. Aí a gente vai entrar agora na questão de diretrizes para que um escritório tenha que avaliar os riscos. E aí existem riscos internos e externos. O primeiro risco externo é analisar o risco de especificidade do ramo que você atua. Quem aqui quer trabalhar no penal? Ninguém quer trabalhar no penal? Doutor Evangelho, levanta a mão. E quem quer trabalhar no civil, no geral? Previdenciário? Trabalhista? Muito bom. Tem outros diversos ramos. Mas, analisar os riscos da sua profissão é o primeiro passo para que você possa compreender o que você tem que colocar dentro das suas políticas de compliance, para que você possa compreender quais são as normas que efetivamente vão ser aplicadas para você, porque não adianta eu colocar qualquer tipo de norma e achar que vai dar certo para tudo, que não vai dar. A gente sabe que o previdenciário não vai se aplicar dentro do eleitoral, a princípio. Tem como fazer umas analogias doidas, mas a princípio não vai se aplicar. Além disso, a gente tem que analisar os riscos
do nível de envolvimento da sociedade de advogados em negócios com a administração pública, o judiciário ou o legislativo das 3 esferas da federação. Me digam que, se vocês concordam, que um escritório, por exemplo, que trabalha especificamente em licitações, ele tem que ter um compliance extremamente redondo. Por quê? Porque ele trabalha diretamente com a administração pública. Agora, significa que o meu escritório que trabalha somente com, sei lá, civil, não tem que estar em normas de compliance? Jamais, ele também tem que estar em normas de compliance. Por quê? Porque ainda assim eu estou submetido ao poder público, ao crivo do poder público. E aí, seja esse poder dentro das normas tributárias que você vai ter que seguir, ou então realmente das normas processuais, porque quando você segue as normas processuais, existe um rito a ser cumprido. E se você não cumpre o rito, o que a parte pode fugir, ou até o juiz pode fazer? Te dar uma multa. Por litigância de má-fé, por tumultuar o processo. E você quer fazer isso? Não. Porque se você sabe como que o processo funciona, se você seguiu as normas de compliance e as regras que estão determinadas pela legislação e pela sua empresa, você não iria receber essa multa. Peticionamento em excesso também causa uma possível multa dentro do processo, porque você vai estar tumultuando. Existem ritos para ser seguidos. E se você começa a falar fora do rito que é para ser seguido, pode lhe causar um problema. Além disso, a gente tem que analisar o modelo de atuação da sociedade de advogados, incluindo a celebração de acordos e de cooperação técnica com outros advogados e sociedades. Eu estava falando bem agora com o Dr. Gustavo sobre parcerias. A gente trabalha diversas vezes em áreas diferentes e eu tenho parceiros de negócio. Então, o Dr. Gustavo atua muito no direito de trânsito, no penal, mas eu atuo muito mais no trabalhista, em contratos e empresarial. É meu interesse que ele siga as regras, porque mesmo que eu não esteja vinculado a ele diretamente, o que ele faz me impacta. Eu só posso estar vinculado a pessoas que eu queira ou que fazem aquilo que eu faço. Sob pena, inclusive, de você estar concordando com as faltas de ética, as faltas de compliance, as faltas de normas que aquela outra pessoa não segue. Você quer estar associado a alguém assim? Não. Se você quer estar associado a alguém assim, aí é um problema totalmente seu. Mas eu não quero. Porque as minhas normas empresariais não deixam que isso aconteça. Estamos entendidos? Pode passar, por gentileza. E nós temos também que analisar os riscos internos. O que são os riscos internos? É mapear o nível de conscientização e conhecimento de políticas e normas da sociedade por parte dos seus sócios, advogados e colaboradores. É aquilo que a gente já falou lá atrás. Eu tenho que saber se os meus parceiros, se os meus colaboradores, se os advogados da minha empresa, eles entendem as normas que eu coloquei. Porque de nada adianta eu ter norma se aquele parceiro não cumprir a norma. Além disso, a gente tem que fazer o histórico de conduta dos infratores e a apuração de penalidades destes. Também de nada adianta eu ter documentos se eu não punir aquela pessoa pelos erros que ela faça. Seja com uma advertência, seja com o descontar de pontuação, por exemplo, seja por alguma coisa que você acha que é correta, mas que não é pelas normas da empresa. Nós também temos que verificar o nível de rotatividade dos advogados e empregados. Por que isso? De verificar o nível de rotatividade dos advogados e dos empregados. Porque se eu tenho um nível de rotatividade muito grande, ou as minhas normas estão falhando, ou
aquela pessoa não se adequou às minhas normas. Porque se eu tenho normas para serem cumpridas, e essas normas são claras, de duas uma. Não estou certo? Além disso, a gente vai ver a existência de procedimentos de controle e fiscalização para evitar práticas de infração, ou seja, de tempo em tempo a gente vai analisar os riscos da auditoria interna. A gente vai fazer auditorias internas para ver os riscos que eu estou sofrendo. Por exemplo, toda vez que eu vou assumir um processo novo e que eu não tenho conhecimento daquela área, eu estou assumindo um risco meu e do meu cliente, porque eu nunca atuei naquela área. Por exemplo, eu não pego criminal, porque eu não sei para onde vai. Apesar de ter tido professores muito bons, eu não sei para onde vai. Mas em compensação, no resto, em trabalhista, em empresarial, em contratual, em civil de forma geral, eu vou muito bem, porque é onde eu me encontro. Agora, se eu não avaliar esses riscos e não fiscalizar, de nada adianta ter normas e não as cumprir. A utilização de meios digitais para a concepção dos negócios. E a gente vai entrar agora na parte, eu prometo que eu vou ser breve. Fábio, só uma dúvida. Sim. A questão de, por exemplo, o escritório definir um nicho, ou o próprio profissional definir um nicho, igual você falou, né? Eu não atuo no penal porque eu não tenho segurança, não sei para onde é que vai. Seria correto afirmar que definir um nicho é uma questão de avaliar riscos também? Com certeza, 100% de possibilidade disso, porque se eu avaliei o risco de que é um modelo não, né? Uma legislação que eu não conheço, ou que eu conheço e não tenho segurança de atuar, automaticamente eu estou fazendo isso. Eu estou avaliando o risco de colocar o cliente meu dentro de uma coisa que eu não vou poder dar o meu melhor para ele. Eu não vou poder aplicar as minhas normas, as regras e tudo mais para ele. Então, automaticamente eu estou avaliando o risco que é para mim e para o meu cliente. Por exemplo, lá no escritório, eu tenho seguro profissional. Acho que, sim, 90% dos advogados não têm um seguro para o seu escritório. Hoje eu tenho um seguro para o meu escritório. Porque se eu fizer uma merda muito grande e eu levar o processo do meu cliente ou alguma coisa assim, o que eu espero que nunca aconteça, eu posso dar uma segurança para o meu cliente de que, olha, vamos acionar o seguro porque eu fiz merda. Porque você vai perder dinheiro porque eu errei. Então, lá no escritório, como uma das normas de compliance, eu preferi contratar um seguro profissional. Significa que eu não sou seguro de mim? Jamais. Significa que eu estou colocando uma barreira a mais de segurança para o meu cliente. E avaliar um risco também. E estou avaliando um risco, porque imagina você pegar, e a maioria dos advogados vão pegar, todo mundo vai pegar na verdade, processos de milhões de reais. Divórcios de milhões de reais. Contratos de milhões de reais. O meu seguro vai cobrir tudo? Óbvio que não, senão eu vai ter que pagar um seguro aí de 20, 30 mil reais. Mas ele vai cobrir uma parte caso eu faça isso. É uma barreira. Avaliar o risco de eu não atuo nisso é uma barreira de compliance. Que você vai estar falando, olha, eu não dou conta ou não me sinto seguro de dar o meu melhor como profissional dentro dessa área. Ok? Pode passar, por gentileza. E aí a gente vai entrar dentro de quais políticas um escritório de advocacia tem que ter para que ele esteja dentro da forma de compliance. É o quê? A gente tem que criar um manual de ética e conduta. E aí, esse manual de ética e conduta, geralmente, e a maioria das vezes das empresas, ele traz missão, visão, valores, quais são as normas que vão ter que ser seguidas dentro da empresa,
por que essas normas estão sendo aplicáveis, se acontecer de você infringir alguma norma, o que vai acontecer com você? Você vai levar uma suspensão? Vai levar uma advertência? Você vai ser desligado da empresa? Então a gente sempre tem que ter a criação do manual de ética e conduta. Além disso, a gente tem que ter a criação e a designação de um comitê de compliance. Aí você pode falar, mas Fábio, só atua eu aqui no escritório. Mas ainda assim você vai se designar como a pessoa que é responsável pelo compliance dessa empresa. Por quê? Porque você vai seguir as normas de compliance que você determinou, ou que a legislação determinou. Você vai seguir estritamente o que a lei está falando. Além disso, a gente vai ter que designar um chefe, né, de compliance. Então, eu posso ter uma equipe de compliance ou um chefe de compliance, que é, muitas vezes, o próprio advogado. Eu tenho que criar um manual de lei geral de proteção de dados. Por que eu tenho que criar um manual de lei geral de proteção de dados? Porque nós trabalhamos o tempo todo com dados de terceiros. O tempo inteiro. Hoje, um cliente chegou para mim e falou, eu preciso de uma diligência para verificar isso, isso e isso. A partir do momento em que eu peguei os documentos dele, eu me submeti a regras da Lei Geral de Proteção de Dados, que são leis e têm que ser cumpridas dentro da minha instituição. E se eu não tiver um manual de como vai funcionar essa aplicação da legislação, eu simplesmente vou pegar esse documento e largar lá, em qualquer canto do meu escritório. Onde vai ficar? Como vai ficar? Em que local eu vou armazenar isso? Em que local eu vou colocar este documento? Porque quando a gente fala de guardar documento, pelo menos eu guardo tudo na nuvem. Absolutamente tudo. Dentro do meu escritório tem uma gaveta e essa gaveta tem umas parafernalhas. Não tem documentos lá dentro. Tem duas pastas com contratos da época que eu assinava contratos à mão. Hoje nem isso eu faço mais. Hoje todos os contratos são digitais. E aí a gente vai começar a entrar agora na questão de por que o escritório ele é digital e por que ele tem que cumprir essas normas de compliance. Então a gente tem que criar o Manual de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que criar a política anticorrupção. E apesar de a legislação já falar determinadas coisas que você não pode fazer, você tem que deixar expresso que aquela norma é sim aplicável dentro da sua empresa. Existe no Código Penal uma tipificação para um crime. Se você oferecer vantagens, benefícios e tudo mais. E também existe uma lei que submete a empresa a que ela não tenha a corrupção. Então eu posso colocar dentro desse manual dessa política de anticorrupção o que eu posso receber como brinde de um cliente. O que o meu funcionário vai ter que negar, o que o meu colaborador, o advogado, vai ter que negar, o que ele vai poder aceitar. A gente teve uma discussão, por exemplo, no âmbito do poder público, e aí não vamos entrar em partidos, mas de o que é que a pessoa pode receber. Você está lá com o seu advogado atuando dentro do seu escritório. Você gostaria que ele recebesse um carro de presente do cliente? Você acha ético isso? O seu funcionário trabalharia dentro do processo de forma ilegal se você não tivesse as normas corretas aplicáveis dentro da empresa? Então, a política de anticorrupção ela é aplicável dentro da empresa para que você possa dizer o que pode e o que não pode ser dado para os meus funcionários, para os meus colaboradores. Além disso, a gente vai criar o manual de gestão de arquivos e documentos, que já aí não é mais especificadamente em LGPD, mas é a forma que aqueles documentos vão ser armazenados dentro do escritório. Por exemplo, eu tenho pasta específica de cada um dos clientes e dentro dessa pasta específica de cada um dos clientes tem os contratos, tem os documentos dele, tem tudo lá. E esses documentos eles vão ficar lá dentro por um determinado tempo. Quando acabar
a minha prestação de serviços, eu excluo os documentos que eu não preciso do cliente e mantenho somente a sentença ou os documentos que eu preciso efetivamente que estejam lá. Lembrando que, óbvio, o Poder Judiciário ele fica segurando esses documentos agora nos processos digitais, eles ficam os documentos salvos lá do resto da vida. E você pode acessar a qualquer momento, se você tiver o token, se você tiver as informações necessárias. Mas isso te coloca um risco. E você tem que alertar o seu cliente, por exemplo, de que tem esse risco. De que os documentos dele estarão para sempre públicos. Se eu acessar um processo, hoje, tem 1 milhão de advogados no Brasil. Se eu acessar um processo, ou algum desses 1 milhão de advogados no Brasil acessarem esse processo, ele vai conseguir ver lá o RG, o CPF do meu cliente, do outro cliente, do cliente, a movimentação financeira da empresa, tudo, desde que óbvio, o processo não esteja em segredo de justiça. Então eu tenho que, dentro do meu escritório, saber como que eu vou fazer a gestão desses arquivos e documentos, como eles vão ser armazenados, onde eles vão ser armazenados. Que já não é mais a questão da LGPD, porque a LGPD ela te dá regras de que você tem que excluir os documentos, qual é o tempo que você tem que ficar com esse documento e tudo mais. Já a sua gestão é totalmente diferente. A sua gestão é como esse documento vai ser tratado dentro da sua empresa, sem ser o que a legislação efetivamente está falando. E aí, a gente tem que entender, por exemplo, que a gente só pode representar 5 processos em outros estados. Isso, por exemplo, é uma norma de compliance. A OAB fala que eu posso atuar em outros estados, até porque agora com a advocacia digital, a gente pode simplesmente protocolar um processo, sei lá, Paraná. Eu entro lá no sistema, eu coloco as minhas informações, coloco meu token, valido as informações e envio um processo para lá. Mas eu tenho que ter ciência de que, por exemplo, dentro da política do meu escritório, eu tenho que deixar bem claro de que eu só posso advogar em 5 processos em outro estado. Se eu quiser advogar em outro estado em mais de 5 processos, eu tenho que, por exemplo, solicitar a OAB suplementar. Ah, é injusto ter que pagar 2, 3, 4, 27 OABs? É injusto, mas está aí para ser cumprido. Enquanto não está sendo revogado, a gente tem que cumprir o que é colocado para nós, ou então questionar para que as coisas mudem. Mas enquanto elas não mudarem, nós cumprimos. E além disso, o escritório ele tem que cumprir todas as normas especificamente que a OAB coloca como normas que ela tem que cumprir. Pode passar uma página. Aí você vai falar bem assim, mas meu escritório é totalmente digital. Totalmente digital. Eu não tenho espaço físico, eu não trabalho com sistemas nem nada. Peraí. Quase todos os escritórios têm essas coisas aqui que eu vou falar agora. Utiliza computador ligado à rede mundial de computadores. Se ele utiliza computadores ligados à rede mundial de computadores, ele está submetido às legislações que regem a parte de computadores. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet. Então, o seu escritório já é digital. Quando eu utilizo um sistema de gestão de escritórios, esse sistema de gestão de escritórios, o meu cliente ele tem que ter ciência de que eu utilizo esse sistema. Por quê? Porque os dados deles serão compartilhados. E ainda que a pessoa fale que só são compartilhados dentro do servidor deles, você tem certeza que fica só dentro do servidor deles? Então, seu cliente ele tem que saber que o seu escritório ele é digital e ele está cumprindo as normas de compliance, de Lei Geral de Proteção de Dados, de anticorrupção e tudo mais. Além disso, a gente, por exemplo, utiliza a nuvem. Eu coloco todos os documentos na nuvem, acho super prático, porque se eu não estou com o meu computador na mão, eu pego o meu celular, acesso o Google Drive e eu tenho acesso a todos os documentos do escritório. Então, automaticamente, eu tenho que
ter as normas de quê? De gestão do escritório, para que eu cumpra as regras. Além disso, que pessoa hoje advoga sem utilizar PJE, Ajude, Essage, entre outros sistemas? Então, o seu escritório é o quê? Digital. Se ele é digital, ele está submetido, além das regras, novamente, a todas as normas de compliance que espera-se que a sua empresa tenha. Muitas vezes não, senão daqui vai ser ali 1 hora. Além disso, a gente trabalha com audiências virtuais. Seu cliente deu autorização para essa audiência virtual, porque a imagem dele vai ficar gravada para o resto da vida lá no processo. Você colocou no seu contrato de prestação de serviços, ou você colocou as regras corretas para que você cumpra as normas de videoconferência? O tribunal ele deixa bem claro lá que você tem que cientificar o cliente de que essa audiência vai ser gravada. Tanto é que toda vez que a gente entra dentro de uma audiência, o conciliador, quem esteja ali conduzindo, ele fala: estou certificando que essa audiência será gravada. E essas normas de gravação, elas são cumprimento de código de ética, de conduta, de regras determinadas dentro do compliance do tribunal. E que você tem que ter conhecimento para você orientar o seu cliente e falar: olha, essa audiência é gravada, ela fica em X local, utiliza esse tal aplicativo. Além disso, a gente faz assinatura hoje, quase que eu, pelo menos, quase todos os documentos do escritório são assinados pelos sistemas digitais de assinatura. Zapsig, portal de assinaturas OAB, esses outros, tem uns outros nomes lá que eu não lembro. Mas você colocou as regras dentro da sua empresa de que os seus documentos vão ser assinados digitalmente? Existem normas para isso, que têm que ser cumpridas. Você deixou claro que essas normas vão ser cumpridas dentro da sua empresa? Você colocou isso no seu contrato de prestação de serviços? Seu cliente concordou com a assinatura digital e tudo mais? Tem que ter essas normas. A gente utiliza, por exemplo, Instagram, YouTube, Google Ads. A gente transfere dinheiro para mim, para a empresa, para o banco, para tudo mais. Essas regras elas têm que estar explícitas. Por exemplo, que o dinheiro do cliente vai passar primeiro pela minha conta e depois vai para a conta do cliente. Será que isso está certo? Será que vocês deixaram claro de que vai ser dessa forma que vai ser feito? E se vocês não deixaram claro, o cliente pode exigir que vá direto para a conta dele o dinheiro. Isso são normas de compliance. Uma dúvida, eu trabalho com corretagem. Corretagem? Isso. Em alguns casos, o dinheiro, geralmente na locação, cai direto para a nossa conta. Deve haver essa informação ali ou é direto com a administração da imobiliária? Não, está previsto no seu contrato de que o dinheiro vai entrar na sua conta e vai ser passado para quem queira que seja passado. Porque senão você vai estar infringindo as normas. E quando, por exemplo, o poder público for te atrás de você, como que você vai justificar que esse dinheiro entra na sua conta? Se você não tem nenhum documento que demonstra que esta é a forma de trabalho seu e da sua empresa. Então, tem que ter essas normas. Pode passar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de que meu escritório é digital, totalmente digital, não é somente porque eu estou lá, não tenho um espaço físico, não tenho um local onde eu possa atuar.
mas também o meu escritório é totalmente digital o tempo inteiro, independente de onde eu esteja, de onde eu trabalhe. E sendo o seu escritório digital, sendo o seu escritório, você tem que entender uma coisa: estar submetido às regras de compliance, porque isso é o mínimo que é exigido de você. É o mínimo que você tem que entregar para o seu cliente, para o seu público, para os servidores, para todo mundo que está à volta de vocês. Ok? Bom, é isso. Já passou meu horário.